No Saber Direito desta semana, você vai aprender um pouco mais sobre o direito do consumidor, qual o histórico e incidência da matéria, como funcionam as relações de consumo e ainda os princípios, direitos básicos do consumidor e a proteção. As aulas são com o professor Júlio César Hidalgo. Olá, bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito da TV Justiça. Eu, professor Júlio César Hidalgo, estou aqui na nossa quarta aula para falar de um assunto muito importante. Os direitos básicos do consumidor, que estão previstos lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E você verá durante esta aula que nós temos 9 direitos básicos do consumidor. E é óbvio que não são só esses que são os direitos do consumidor, mas esses o artigo 6º diz que são básicos. Eram 10, mas aí teve um veto presidencial e diminuiu para 9 direitos básicos do consumidor. Então vamos ao primeiro. Artigo 6º, inciso 1, diz lá no Código de Defesa do Consumidor: são direitos básicos do consumidor a proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Já vimos isso em parte, na nossa última aula, terceira e última aula, quando nós falamos dos princípios do direito do consumidor, e um desses princípios é a segurança. E agora você tem aqui no artigo 6º, inciso 1, que um dos direitos básicos do consumidor é a defesa da sua segurança e da sua saúde. Veja, o fornecedor, ele tem o direito de zelar pela segurança do consumidor, de zelar pela saúde do consumidor. Na verdade, é o dever, ele tem o dever de zelar pela segurança, ele tem o dever de zelar pela saúde do consumidor. Porque, como já foi dito na última aula, o fornecedor pode colocar no mercado um produto que ofereça um risco à saúde, um produto que ofereça um risco à segurança do consumidor? Eu disse para vocês que pode. Realmente, o fornecedor pode fazer isso. Tanto que você que está aí me assistindo, já saltou de paraquedas? Já voou de asa delta? Fez um passeiozinho de balão? São serviços que colocam em risco a segurança do consumidor? Paraquedas pode não abrir? Asa delta pode não funcionar, pode quebrar? O balão pode cair? Então coloca em risco a segurança? Coloca. Mesmo assim, são produtos que são colocados no mercado? Mesmo assim, são produtos que são colocados no mercado. Mas isso não fere o direito básico do consumidor à sua segurança? Acho que não, senão não estavam no mercado. Mas eu vou mostrar para você que não. Produtos que podem ferir a saúde, prejudicar a saúde do consumidor, podem ser colocados no mercado de consumo? Pode. Um veneno, por exemplo, pode colocar em risco a saúde do consumidor, até mesmo a sua vida. Ué, gente, remédio, olha só o remédio. Já dizem que a diferença entre já dizem isso, né? Ditado popular, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, é a quantidade. E muitas vezes pode ser assim mesmo. Então, o remédio pode colocar em risco a saúde do consumidor? Pode. Mesmo assim, é colocado no mercado? Sim. Mesmo assim, é colocado no mercado. Agora, existem dispositivos no Código de Defesa do Consumidor que vão regulamentar esta nocividade, que vão regulamentar esta periculosidade de determinados produtos, determinados serviços, vão regulamentar a conduta do fornecedor quando ele faz isso, quando ele coloca no mercado um produto perigoso, um produto nocivo à saúde do consumidor. Então, vejam, o consumidor pode colocar, pode. O artigo 6º, inciso 1, fala, ao mesmo tempo que fala que o consumidor ele tem que ter a sua saúde, ele tem que ser protegido, tá? É possível, então, se colocar isso no mercado, mas o consumidor, por exemplo, tem que ser informado dos riscos que esse produto ou dos riscos que esse serviço oferece. Uma curiosidade, você que está aí assistindo a aula, está na sua casa, está no escritório, está no celular, em algum lugar, mas se você estiver na sua casa, e se você tiver 1 litro de leite, aquele de caixinha, sabe aquele longa-vida? Pare a aula e vá lá ver uma coisa. Vai lá ver o quê? Sabe o que está escrito lá? Alérgicos, contém leite.
existe um aviso de que na caixinha de leite contém leite para os alérgicos. Porque para algumas pessoas, ingerir leite vai colocar em risco a saúde dela, ou pode até colocar em risco a vida dela, dependendo do grau de alergia que ela tem, pode colocar em risco até a vida? Pode. Então, é muito comum nas embalagens de alimentos, nós temos advertências para as pessoas que são alérgicas, ou diz, às vezes, que o produto não pode ser manuseado por crianças. Já comprou uma boinha de criança? Aquela que coloca, assim, em formato de bichinho, né? Dragãozinho, enfim, unicórnio. Já viu aquela boinha? Já viu o que está escrito lá? Não pode ser usado como salva-vidas? E não pode ser usado, a criança não pode usar sem a supervisão de um adulto, que oferece um risco, eventualmente pode oferecer um risco à segurança da criança, um mau uso da boia. São advertências que são necessárias. Então, tem que ter informação, que a gente fala de uma informação ostensiva. Quer dizer, o que é uma informação ostensiva? É aquela informação visível, né? Perceptível rapidamente e adequada sobre os riscos que envolvem a utilização daquele produto ou a prestação daquele serviço. Então, tem que ser uma informação ostensiva e adequada. Por isso que no leite, para alguns pode parecer exagero, mas não é necessário, está escrito lá, contém leite. Ou muitas vezes você compra um determinado alimento e vem lá, né? O que eu estava olhando? Esses dias, um suco de uva, tá? Eu tomei um refresco de uva, na verdade não era um suco, um refresco de uva em casa. Bom, mas que negócio gostoso, eu até fiquei surpreso com o sabor bom. Fui lá ver os ingredientes, fui lá ver o que tinha, fui lá ler a caixa direitinho. Aí, eu vi que estava escrito lá, alérgicos, pode conter traços de amendoim, noz, castanha, avelã, e tinha lá um monte de coisas. Por quê? Porque para essas pessoas, aquele inocente, que para mim é um inocente suco de uva, pode colocar em risco a segurança delas, ou eventualmente pode colocar em risco a vida delas. Então, a informação tem que ser clara e ostensiva, né? Por isso que, quando coloca em risco a vida, às vezes tem até aquela caveirinha assim, para você se assustar realmente, ok? E, veja, essa nocividade, essa periculosidade, segundo o artigo 9 do Código de Defesa do Consumidor, tem que ser uma nocividade, uma periculosidade razoável, tá? Não pode ser de alto grau, não. Não pode ser de alto grau, não. Veja o que diz o artigo 9º do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Então, tem que tomar as medidas adequadas para informar sobre a nocividade e a periculosidade. E olha que interessante, sem prejuízo de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Então, informar não necessariamente é a única coisa que o fornecedor vai ter que fazer daquele produto ou serviço. Talvez ele tenha que tomar outras medidas. Por exemplo, a utilização de equipamentos de segurança, né? Imagina, você vai saltar de paraquedas, você vai botar um capacetezinho, não vai? Ou você vai praticar motocross. Olha, por exemplo, acidentes que estavam acontecendo muito, talvez você tenha visto isso na imprensa, sobretudo meninas, moças, mulheres que iam andar de kart e tinham cabelo que era capturado pelo motor do kart e arrancava o couro cabeludo. Pois é. Tem que andar com o cabelo preso, são normas de segurança. Então, além de avisar, tem que impor normas de segurança, muitas vezes dependendo do produto ou dependendo do serviço. Isso está lá no artigo 9º. O artigo 10, que também fala de segurança, diz o seguinte: o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Então, o fornecedor de produto ou serviço que tem um alto grau de nocividade ou tem um alto grau de periculosidade, ele não deve colocar este produto no mercado. Então, muito cuidado, né? Podemos ter no mercado produto perigoso ou nocivo? Podemos. Podemos ter no mercado um produto que apresenta um alto grau de periculosidade ou nocividade? Não, não podemos. Tá? E aí a responsabilidade é de quem? Do fornecedor. Se ele sabe ou deveria saber,
que aquele produto é altamente nocivo, ele não deve colocar aquele produto, ele não deve colocar aquele serviço no mercado de consumo. Ele não pode fazer isso. Tá? Se ele o faz sob o risco dele. Hidalgo, e se ele falar, mas eu não sabia, eu não tinha ideia. Isso é totalmente irrelevante, ele deveria saber. Se ele não sabe, mas ele deveria saber, é a responsabilidade dele, fornecedor. Ok? Vamos lá, saindo então dessa questão da segurança, vamos para o próximo inciso do artigo 6º, vamos ver o que ele diz? Vou ler para vocês. Artigo 6º, inciso 2. Direito básico do consumidor, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurados a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Então, vejam, está dizendo no inciso 2 que é direito do consumidor, é educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços. Você, consumidor, é educado sobre o consumo consciente dos produtos e serviços? Sobre o consumo seguro dos produtos e serviços? Porque isso é um direito básico do consumidor. Está lá no inciso 2. O consumidor deve ser educado, deve ser informado de como o produto deve ser consumido, de como o serviço deve ser consumido. Você, por acaso, é aquele consumidor que lê o manual de instruções? Ou, se nenhum botão der certo, você lê o manual de instruções? Porque tem esses dois tipos, né? Tem aquela pessoa que devora o manual de instruções e tem aquela que só lê o manual de instruções se nada dá certo. Mas veja só, lá no inciso 2 do artigo 6º, o Código de Defesa do Consumidor fala, tá, que deve ser divulgado o consumo adequado dos produtos e serviços. Qual que é a ideia? Qual que é a função disso? Proporcionar informações ao consumidor. Dar ao consumidor informações para quê? Para estabelecer um equilíbrio. Porque se eu, consumidor, sou informado de como eu devo consumir aquele produto, de como eu devo consumir aquele serviço, isso vai dar ao consumidor uma possibilidade de escolha melhor. Devo consumir ou não devo consumir? Será que é interessante eu consumir esse produto? Porque ele pode fazer mal, eventualmente, à minha saúde, a médio e longo prazo. Será que eu devo consumir esse serviço porque ele é meio arriscado? Enfim, tá? Eu tenho que fazer isso de maneira consciente, tá? Até para aquela questão do princípio da igualdade, aquele princípio constitucional da igualdade. Artigo 6º, inciso 3, um novo direito básico do consumidor. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Isso está lá no artigo 6º, inciso 3. Então, eu, consumidor, só vou ter aquela liberdade, só vou poder escolher o produto se eu tiver informações claras sobre, por exemplo, quantidade, qualidade, composição, prazo de validade, características, preço. Tudo isso deve ser informado para o consumidor. Especial atenção, tanto em relação aos produtos, quanto em relação aos serviços. Porque só depois de todas essas informações, o consumidor vai poder fazer uma escolha consciente. Né? E aí surgem determinadas questões. Por exemplo, às vezes eu estou na internet, já foi pergunta de aluno presencial mais de uma vez, quando eu falo que o consumidor tem que ser informado do preço. Aí geralmente vem duas perguntas numa sala de aula. Ou o preço do produto que está exposto numa vitrine, ou quando você está lá na rede social, lá no Instagram, no Facebook, a empresa coloca lá e fala assim, preço inbox, no direct. Já viu isso? Ah, que farroupilha. Não pode isso? Não pode, gente. Não pode. A empresa está querendo o quê? Está querendo que eu entre em contato para vir com aquele papinho mole ali, para me convencer a comprar o produto. Eu, consumidor, tenho direito à informação do preço. Agora, cuidado, hein? Cuidado, porque às vezes você pode ter um amigo, você pode ter uma amiga lá no Instagram que resolveu vender uma estante que não usa mais. Resolveu vender uma vitrola
uma vitrola que não usa mais. E aí coloca lá, né? Preço inbox, preço no direct. Ó, não vai corrigir o seu amigo ou sua amiga, por quê? Porque nesse caso não é uma relação de consumo, lembra? Nós já falamos disso na segunda aula. Quando nós vimos os sujeitos da relação de consumo, nós falamos na segunda aula. Que nesse caso você não tem a habitualidade do fornecedor. Ela está vendendo uma vitrola que não usa mais, só isso. Aí tudo bem, né? Se o particular não quer dizer o preço, ele está vendendo a casa dele, a casa que ele mora, está vendendo o carro dele, e ele coloca lá preço inbox, tudo bem. Agora uma empresa, uma imobiliária, muito comum isso acontecer. Anuncia e não coloca o preço. Está infringindo norma de direito do consumidor. Por quê? Olha aqui. O artigo 6º, inciso 3, diz que o consumidor tem direito a essa informação. Vou até enumerar para você. Ele tem direito à informação das características do produto, da qualidade do produto. Tá? Por exemplo, quer saber se o produto é de plástico, o produto é de metal, a quantidade do produto. Quanto vem lá? Vem 12 cervejas? Vem 10 ovos? Vem 4 pneus? A quantidade do produto. Vem, sei lá, o peso, o quilo, né? Vem 1 quilo, 1,5 quilo. Quantas gramas, quantos ml vem do produto. Tá? A composição do produto. Do que é composto esse produto. Vejam, antes do Código de Defesa do Consumidor, o que se aplicava às relações de consumo era o Código Civil de 1916. Aplicou-se o Código Civil de 1916 a 1990. Aí veio o Código de Defesa do Consumidor, que é o que nós aplicamos até hoje. Não era obrigado a ter a composição do produto. Então, você comprava lá, por exemplo, um iogurte, você não sabia o que tinha naquele iogurte. Não sabia exatamente se tinha conservante, se tinha acidulante, se tinha isso, se tinha aquilo, se era natural, se era artificial. Você comprava uma Coca-Cola, você não sabia o que vinha na Coca-Cola, ou qualquer outro refrigerante. Você não tinha ideia do que vinha em um produto alimentício. Era assim que funcionava? Era assim que funcionava. Com o Código de Defesa do Consumidor, não. Você tem que ter a composição do produto. Tem que estar previsto lá para você a composição do produto. Quando a gente fala, então, e outra coisa, quando a gente fala em composição, quando a gente está falando de composição, tem uma outra informação, além da composição, que muitas vezes as pessoas não percebem. Que informação é essa? A quantidade de cada um dos produtos. Não sei se você sabe, quando você vai lá comprar um produto, um produto de alimentício, e você vê lá na composição. Então, por exemplo, se você vê lá leite, é porque o leite é o produto que compõe a maior parte daquele produto. Então, tem mais leite do que qualquer outra coisa que vem depois. Aí vem leite, depois vem açúcar. Isso quer dizer que ele tem mais leite, depois ele tem açúcar e depois ele tem soja. Isso é interessante, por exemplo, se você quer saber a quantidade de açúcar. Tem muito açúcar ou pouco açúcar? Porque de repente você vai comprar um produto, está escrito assim, primeiro açúcar. Eu adoro o exemplo do achocolatado, gente. Adoro o exemplo do achocolatado. Porque quando você vai comprar um achocolatado, de qualquer marca, te desafio aí, qualquer marca dessas famosas ou desconhecidas, não importa, mas, ou menos conhecidas, a primeira coisa que vem escrito lá é açúcar. Ou seja, você está consumindo mais açúcar do que cacau. Se vem açúcar e depois cacau, tem mais açúcar e menos cacau. Se vem cacau e depois açúcar, como em algumas marcas de chocolate vem, cacau e depois açúcar, é porque tem mais cacau do que açúcar. Além da composição, também tem que informar preço, já falei para vocês, garantia. A garantia do produto tem que ser informada ao consumidor. E existe a garantia legal e pode existir uma garantia contratual. E qual é a diferença entre garantia legal e garantia contratual? A garantia legal é aquela que a lei dá para todos os produtos e serviços, tá? Garantia legal é aquela que a lei dá para todos os produtos e todos os serviços. Existe essa garantia? Existe. No caso de produtos ou serviços que não se consomem, são chamados de duráveis, então, no caso de produtos ou serviços duráveis, a garantia é de 90 dias após a identificação do defeito, do vício, né? Porque, na verdade, o termo correto é vício, já discutimos isso em outra aula. Então, se você compra, por exemplo, uma caneta, e ela não está funcionando, você tem um prazo para reclamar, que é a partir do momento em que você verifica aquele problema. E aí o vício pode ser aparente, o vício pode ser oculto. Então, 90 dias para os bens duráveis, são aqueles que não se consomem com o uso, caso, por exemplo, de um celular, um eletrodomésticos.
e 30 dias para os bens duráveis, que são aqueles que se consomem com o uso, por exemplo, uma maquiagem. Esse é o prazo de garantia. Legal. Agora, o fornecedor pode dar uma garantia que ele chama de garantia estendida ou garantia contratual. De qualquer forma, né? Não importa se é garantia legal, não importa se é garantia contratual, isso é indiferente, isso é irrelevante, ela tem que ser informada para o consumidor. Se ela existe, tem que ser informada para o consumidor no caso da garantia contratual. Porque no caso da garantia legal, sempre existe, tá? Vou até contar uma história para vocês aqui para ilustrar, porque isso talvez tenha acontecido, provavelmente já aconteceu com você, que aconteceu comigo. Que história é essa? Estava eu precisando ali nas ruas de São Paulo, precisando de um carregador, sabe do cabo do carregador do celular? Parei em uma lojinha, tinha lá o carregador, comprei. Na hora de preencher a notinha fiscal, a menina falou assim, olha, a garantia é de 45 dias. Eu falei, ok, 45 dias? Ela, 45 dias. Bom, se um aluno me visse ali, ia dizer, professor, mas você não falou na sala de aula que a garantia para produtos, para bens duráveis, como é o caso do cabinho do celular, é de 90 dias, porque ele não se consome com uso, ele não desaparece? Eu ia dizer para ele, é. Mas a moça falou que era 45, escreveu no papelzinho. E daí, gente? Papel aceita qualquer besteira. Você pode escrever o que você quiser em um papel, isso é irrelevante. Tá? Eu só pensei o seguinte, para que eu vou reclamar agora? Pode ser que o produto dure. Gente, mas durou uns 2, 3 anos o negocinho. Durou a pandemia toda o carregador. Por que eu ia brigar com a moça? Mas ela estava errada? Ela estava errada. A garantia, na verdade, é de 90 dias, porque é um produto durável, né? Ele não se extingue com o uso. E o fato dela escrever ali 45 dias não tinha valor legal absolutamente nenhum. Tá? Não havia nenhum valor legal naquilo que ela colocou para mim lá. Ok? Outra informação importante, prazo de validade. Prazo de validade do produto. E outra, não é só colocar o prazo de validade, tem que colocar num lugar que dê para encontrar, né? Porque eu não sei se já aconteceu com você, eu já desisti de comprar produto alimentício porque eu não encontrei o prazo de validade. É capaz que tivesse lá, viu? Mas eu virei, olhei, encontrei, virei daqui, encontrei. Assim como já encontrei uns que não estavam ilegíveis. Não pode, né? Tem que estar fácil de encontrar, tem que ser legível. Aliás, sobre prazo de validade de produto, eu me lembro que antes do Código de Defesa do Consumidor, até acho que já mencionei isso para vocês na outra aula, mas só recordando, né, que antes do Código de Defesa do Consumidor, o leite, por exemplo, o prazo de validade era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e os caras congelavam o leite e descongelavam na outra semana, enfim, não dava certo. Na verdade, não dava e não deu certo. Então, prazo de validade é uma informação que tem que ser dada ao consumidor. Ele tem que ter ideia do prazo de validade do seu serviço, ele tem que estar prazo de validade do produto, ele tem que estar facilmente identificável, ok? Além disso, além do prazo de qualidade, tá? Prazo de validade, o nome do fabricante e endereço. Então tem que ter o prazo de validade, o nome do fabricante e endereço. Por que, Hidalgo, o nome do fabricante e endereço? Porque se o produto der um defeito e você sofrer um prejuízo, você tem que ter o nome do fabricante e endereço para poder responsabilizar aquele fabricante, porque ele está informando para você. Por isso que tem que ter o nome do fabricante e o endereço, tá? Aliás, falando o nome do fabricante e endereço, e quando eu compro pela internet? Eu compro no site, tem que ter lá o nome da empresa, o endereço da empresa, endereço físico? Tem que ter o endereço físico, tá? Uma outra questão, e se eu compro o produto e fui lá na lojinha, comprei o brinquedo e não tem o nome do fabricante, não tem o endereço do fabricante. Bom, nesse caso, o lojista que te vendeu, ou o camelô, vamos dizer que você comprou de um camelô lá, ele é aquilo que a gente chama de um fornecedor presumido. Se ele não está vendendo um produto sem o endereço do fabricante, então ele assume a responsabilidade pelo prejuízo que aquele produto ou que aquele serviço possa causar em você, porque ele não está informando o nome do fabricante, o endereço do fabricante. A partir desse momento em que o comerciante não informa o nome e o endereço do fabricante, ele se torna um fornecedor presumido. A responsabilidade recai
sobre ele. Tá? Outra informação, já falamos disso, são os riscos que possam ser apresentados à saúde e à segurança do consumidor. O consumidor tem que ser informado, então, desses riscos que aquele serviço, que aquele produto possa causar à sua saúde ou à sua segurança. Veja o que diz o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá? A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. Olha só, sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados. Nem são só esses, hein? Veja que o artigo 31 está falando entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores. E o artigo 33 diz, em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e o endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Ó, pessoal, venda por reembolso postal. Oh, meu Deus, você jovenzinho que está aí, você jovenzinha que está me assistindo, talvez nunca tenha escutado falar de reembolso postal. Outros que não tão jovens são, lembraram com saudosismo daquela época que muitas vezes compravam um produto lá na revista, compravam por telefone. O produto era enviado pelo correio, aí você recebia esse produto pelo correio, você tinha que pagar o produto para o correio, porque aí o correio mandava o valor para o fornecedor. Isso era o reembolso postal. O Código de Defesa do Consumidor está dizendo aquele produto comprado por telefone ou por reembolso postal. E aí, pessoal, temos que lembrar que o Código do Consumidor era de 1990. Quase nada se falava de internet. Nem sei se tecnicamente a internet existia. Eu sei que nós tínhamos aí alguns serviços semelhantes à internet no mercado, ou assim, semelhantes, mas embrionários da internet no mercado. Tá? Então, o mercado, a venda pela internet não existia. Por isso que o artigo 33 não menciona a internet. Mas onde você está vendo aí? Onde você está vendo aí? Reembolso postal, venda por telefone, por analogia, por comparação, temos que incluir também a internet. Ok? Vejam, lembra que a hora que eu estava falando do artigo 31, eu frisei a questão da língua portuguesa? Lembra disso? Você que está me assistindo aí, você que está já assistindo a nossa 4ª aula de Direito do Consumidor. Você que está assim na 4ª aula de Direito do Consumidor e é um enólogo, é uma enóloga, é o que, Idal? Uma pessoa aprecia vinhos, né? Sabe aquela pessoa que degusta o vinho? Quando você compra vinhos, vamos imaginar que você goste de vinho, você compra vinho. Vinhos importados, obviamente. Você compra vinho. O vinho é importado. O rótulo vem em francês, em inglês ou vem em português? Olha, tem que ter rótulo em português, com todas as informações, tá? Isso é o que a maior parte da doutrina entende que tem que ser feito. Porque senão, compro um vinho alemão e eu confesso para vocês que meu alemão é inexistente. E aí eu não vou ter as informações. Então, em respeito ao consumidor, aos direitos do consumidor, os produtos importados devem trazer em sua embalagem uma etiqueta com as explicações escritas em português. E outra, informação a mais, o consumidor pode exigir manual de instruções em português quando ele compra um produto importado. Ah, professor, mas eu comprei lá um microfone de lapela e não vem instrução em português. Bom, o direito está aí para quem conhece, o direito está aí para quem exige, né? Tem que conhecer, tem que exigir, que é um direito do consumidor. Artigo 6º, inciso 4. Mais um direito básico do consumidor. Diz o que é o inciso 4 do artigo 6º? Já te falo. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e
serviços. Publicidade enganosa, publicidade abusiva, métodos coercitivos, métodos desleais, cláusulas abusivas. Eu imagino que você já ouviu falar de vários desses nomes aí. Publicidade enganosa. Já ouviu falar de publicidade enganosa? Já conhece a publicidade enganosa? O que é uma publicidade enganosa? É aquela que diz que o produto tem uma qualidade que ele não tem. Então, aquela que diz que o produto tem uma qualidade que ele não tem, ou omite uma qualidade que ele tem. A ideia dela é induzir o consumidor, a propaganda enganosa, é induzir o consumidor a um erro. Então, diz uma qualidade que o produto não tem. Então, diz, este forno é autolimpante. E o forno não é autolimpante. Tá? Este carro é híbrido, é elétrico. Não, esse carro é elétrico. Diz lá, esse carro é elétrico. E o carro não é elétrico, é híbrido, na verdade. Então, uma qualidade que ele não, aquele veículo não possui. Ou ainda, a publicidade pode ser enganosa, gente, se omite uma informação que é importante para aquela situação, para aquele veículo. Se eu compro um drone, a bateria dura 1 minuto só. Cara, não seria bom ter informado, não? Que a bateria durava 1 minuto? Porque se você soubesse que a bateria durasse 1 minuto do drone, você compraria? Então, já muitas vezes omite aquela informação. Por quê? Porque se eu der aquela informação... E às vezes a informação, assim, ela parece que existe, mas ela não existe, né? Caso famoso, muito famoso. Se você não conhece, então vai ficar famoso. Agora, uma lanchonete, não vamos nos prender a nomes. Uma lanchonete resolve vender um lanche. Vamos dar um nome fictício a esse lanche? X-picanha. Pelo amor dos meus filhinhos, como diria o radialista, se você chega numa lanchonete, gente, qualquer pessoa chega numa lanchonete, está escrito X-picanha. Você imagina que esse sanduíche seja feito de quê? De frango? É óbvio que não. Você imagina que ele seja feito da costela do boi? Não. Você imagina que o X-picanha seja feito de quê, querido? Picanha. Pois é. E a lanchonete está vendendo X-picanha. Está vendendo X-picanha, de repente alguém fala, não, mas opa, não tem picanha. Ela fala, não, mas não tem picanha. Eu nunca disse que tinha picanha. É um molho que é de picanha. A carne é uma carne qualquer de boi lá. Nossa, diz a empresa. Desculpa, foi sem querer, que eu não quis induzir você, consumidor, a erro. Eu só chamei de X-picanha porque eu achei bonitinho. O X-picanha eu posso cobrar mais, né? E aí eu pus lá um sabor picanha, provavelmente artificial, no molho, não. Enfim, está induzindo o consumidor a erro? Está omitindo uma informação importante? É verdade, ela nunca disse que era de picanha. Ela nunca disse, ela só chama de X-picanha. Né? Ela só chama de X-picanha, mas presume-se que seja, né? E eu, pelo menos, em qualquer lanchonete que eu sentar e alguém me falar que tem um X-picanha, eu vou presumir que é X-picanha que é feito daquela parte. Tudo bem? Bom, vamos, aliás, falando dessa questão da propaganda, né, enganosa. Existe a propaganda abusiva, também vamos falar dela, que é aquela que abusa, muitas vezes, da inocência do consumidor, da superstição do consumidor. E uma prática que é coibida aí pelo Código de Defesa do Consumidor, a prática abusiva, que menciona aí, que está sendo mencionada no inciso 4, é a chamada venda casada, que é vincular a venda ou prestação de um serviço a outro, a aquisição de outro. Tá? Por exemplo, exemplos de venda casada. A pessoa vai comprar um imóvel financiado no banco e o banco diz assim, tudo bem, eu te vendo o imóvel, mas o seguro do imóvel tem que ser comigo. Você não pode fazer o seguro do imóvel com outro. Nada disso. Nada disso. Tá? Em 2008, a terceira turma do STJ considerou que o consumidor não está obrigado a adquirir o seguro habitacional da mesma entidade que financia o imóvel. Porque o banco não pode me obrigar a adquirir o seguro para que eu possa ter o financiamento do imóvel. Um outro exemplo de venda casada, que já foi mais comum do que é hoje, que de tanto ser coibido
pelos órgãos de defesa do consumidor, até que parou um pouco de ser feito isso, é o cartão de crédito. Para você conseguir o cartão de crédito no banco, você tem que abrir conta no banco. Ou você tem que comprar um seguro do banco, um título de capitalização do banco. Isso não pode, tá? Isso é venda casada. Um outro exemplo de venda casada. Esse decidido pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Venda de alimentação no cinema. Uhul! Isso pode, e eu já vi, isso já aconteceu comigo. Estou eu entrando em um cinema lá na cidade de São Paulo, onde eu resido. Estava entrando com um negocinho, eu não sei nem o que era, não lembro o que eu estava comendo. Estou entrando no cinema e pararam lá. Não pode entrar comendo. Falei, o quê? Não pode entrar comendo, me disseram. Falei, tá bom. Gente, eu vou contar uma coisa que eu tenho um pouco de vergonha, eu vou contar. Já que eles me deixaram entrar o negocinho, a besteirinha que eu estava entrando, o que eu fiz? Voltei, comprei uma pizza, sabe aquela pizza gordurosa? Não sei se você já viu aquela pizza que vem de uma luvinha, até uma luvinha de plástico, para você pegar o pedaço de pizza. Peguei uma pizza e uma Coca-Cola e falei, agora sim eu vou entrar no cinema. Porque não deixaram entrar com aquela porcariazinha que eu não lembro, agora eu vou entrar no cinema. E fui entrando, e o sujeito falou para mim, não pode entrar no cinema. Eu falei, não pode? Estou entrando, chama a polícia. Adivinha se ele chamou a polícia? Não, ele não chamou a polícia. Mas, professor, o senhor fez isso? Fiz, gente, fiz. Porque sabe uma coisa que me irrita pessoalmente? É o seguinte, eu conheço os meus direitos, eu sei me defender. Mas a maioria da população não sabe. E às vezes o pai ou a mãe de família vai levar lá seus 2, 3 filhos e é explorado porque querem que você compre o produto lá dentro do cinema. Você comprar pipoca a R$30, a R$40 o saquinho de pipoca, a bandeja de pipoca. Mas é refil. Ninguém consegue comer 2 quilos de pipoca, criatura. Não importa se é refil. E aí isso me irrita, porque às vezes aquela pessoa está fazendo um sacrifício enorme e vai ser explorada de maneira ilegal. Porque o que o cinema queria, na verdade? Ele queria que eu entrasse sem comer e sem bebida, para comprar lá dentro. Não pode. Aí não sou eu que estou falando que não pode, não, tá? É o Superior Tribunal de Justiça. Ele, Superior Tribunal de Justiça, que decidiu em 2007, está aqui, que os representantes de cinema não estão obrigados a consumir unicamente, quer dizer, os frequentadores, obrigados a consumir unicamente os produtos da empresa vendidos na entrada da sala de cinema de projeção. Tá? Então, não caiam nessa. Não caiam nesse golpe. Uma outra situação. Já viu lanches, kits, lanches infantis que você compra para poder ganhar o brinquedinho? Já viu isso? Está sabendo que não pode fazer isso? Está sabendo que em 2010 o Superior Tribunal de Justiça proibiu isso? Vincular a venda do brinquedinho à venda do lanche? Professor, mas tem lanchonete que faz isso ainda. Na verdade, não como antigamente, porque antigamente qual que era? Você só tem o brinquedinho se você comprar o lanche. Mas eu só quero o brinquedinho, compra o lanche. O que eu vou fazer com o brinquedinho, com o lanche? Joga no lixo. Agora não. Agora a empresa é obrigada a vender o brinquedinho separado do lanche. Mas é caro. Tudo bem, mas ela não está te obrigando a comprar o lanche. Você pode comprar apenas o brinquedinho, mas ela não está te obrigando a comprar o lanche. Por quê? Obrigar você a comprar o lanche para ter o brinquedo é venda casada. Tá? É venda casada. E aí eu vou abrir aqui um parênteses nessa história da venda casada e falar um pouco sobre proteção contratual quando você contrata uma férias, sabe? Férias por pacote. Eu, pessoalmente, nunca viajei de pacote. Eu sou uma pessoa muito elétrica para viajar de pacote. Porque se eu for num lugar e eu não gosto, eu vou embora. Se eu não gosto da cidade, eu vou embora. Já aconteceu de eu chegar numa cidade, eu olhar e falar, não gostei daqui, eu estou indo embora. Mas tem muita gente que gosta, é mais cômodo, né? Evita de você entrar em fria, porque também viajando sozinho já entrei em muita fria. Então, muita gente vai lá na empresa de pacote aéreo e já compra a passagem aérea, né? A empresa de viagem compra a passagem aérea, já compra lá as estadias no hotel, o traslado aeroporto-hotel, aí já compra uns passeios já que já vem inclusos, aí você vai lá no restaurante, vê a dança não sei o quê, você vai lá na praia, vê o pôr do sol, já está tudo incluso, traslado, tudo. Aí você chega lá na viagem, isso já pode ter acontecido com você, chega lá, o hotel não tem vaga mais, não era o quarto que você achou que era, disse que tinha ar-condicionado e não tinha ar-condicionado, o passeio não tem o passeio está fechado, mas venderam e te cobraram o passeio, o traslado, tu falou que estava contratado, não estava contratado,
Ah, o avião não tem mais, enfim, esses rolos todos que a gente sabe que acontecem em viagem. Aí você liga para a empresa prestadora do serviço, ela fala assim, mas não é responsabilidade minha, não tem nada a ver com isso. Eu só vendo. Briga aí com o hotel, porque não tem vaga para você. Briga aí com o hotel que não tem ar-condicionado. Pessoal, isso não é assim, tá? A empresa está na cadeia de fornecedores, a empresa de turismo está na cadeia de fornecedores. Ela é responsável por isso? Ela é responsável por isso. Agora, se você não quer o passeio, eu não quero, eu odeio, museu, que não é verdade, tá? Antes dessa aula mesmo, eu passei aqui no Museu do Supremo Tribunal Federal. Fiquei ali bem 1 hora, ali fácil, vendo lá o Museu do Supremo Tribunal Federal. Mas e se eu não gosto de museu? Eu não quero ir no museu. Ah, não, mas só pode comprar se for no museu. Senão não pode, a gente não vende. Nada disso. Eu posso comprar separado. Aquilo que eu quero, eu compro. Aquilo que eu não quero, eu não compro. Tá? Porque se você me obriga a comprar, deu venda casada. E aí não pode. Ok? Um outro exemplo que a gente pode pensar de cláusula abusiva. Tá? Aí vem uma decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que julgou um recurso da TIM, celular, empresa de celulares, lá no Mato Grosso do Sul, porque previa uma fidelidade do cliente maior que 12 meses. Não. Fidelidade a plano de telefonia é de no máximo 12 meses, tá? De no máximo 12 meses, tudo bem? E eu falei para você também da propaganda, além da propaganda enganosa, né, que eu já te falei da propaganda enganosa, que pode ser porque diz que o produto tem uma qualidade que ele não tem, ou não diz a qualidade, existe também a propaganda abusiva. Tá? Existe a propaganda abusiva. A propaganda enganosa está no artigo 37, parágrafo 1º. Já falei dela, mas eu vou ler aqui para você o parágrafo 1º. Diz assim, do 37. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, aquela que não fala, capaz de induzir em erro o consumidor, a respeito da natureza, características, quantidade, qualidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Aliás, sobre publicidade enganosa, deixa eu te contar uma outra história que aconteceu comigo, que já, com certeza, mas eu tenho certeza que aconteceu com você. Pena que você não pode dar um depoimento ao vivo para falar isso. O que aconteceu comigo? Íamos viajar numa turma e antes da viagem vamos fazer uma compra no supermercado. Vamos fazer uma compra no supermercado. Uma das pessoas que estava conosco, uma moça diz assim, nossa, um sorvete tal, né, da marca tal, tá barato. Eu achei caro, pacas, o sorvete, mas a menina achou barato. Ah, então compra aí 2 potes. Compraram 2 potes de sorvete. Passou pelo caixa, tá indo pro carro, eu, né, aquela minha curiosidade, professor de direito do consumidor, né? Olhei para ele, deixa eu conferir a compra, né? Aí eu falei, não botaram o sorvete nesse preço promocional que você falou, não, tá bem mais caro. Ela, e aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Como se eu nem comprei o sorvete, né? Mas como sabe que eu sou advogado, eu falei, eu vou lá reclamar. O que eu fiz? Fica a dica, aula prática. Fui até onde estava o sorvete, olhei o negócio do preço, vi o preço e vi o que estava acontecendo. Tirei uma foto, fui ao caixa, disse assim, olha, eu acho que tem um equívoco aqui. O sorvete está custando, eu mostrei a foto, falei, tá vendo a foto aqui do sorvete? Né? Está dizendo X, mas na notinha passou bem mais caro. A moça do caixa falou, não senhor, quer ver? Fez assim no meu celular. Embaixo estava escrito assim, somente com o cartão da loja. Entendeu? Colocaram uma letra desse tamanho num sorvete, que sei lá, custava R$40 o pote. Colocaram 20, uma letra enorme, mas embaixo estava assim, somente no cartão da loja. Quantas pessoas percebem isso? Aí eu falei, olha, leva mal não, mas pode chamar o seu gerente? Aí veio o gerente e eu simplesmente disse para ele assim, olha, a informação do modo de pagamento tem que ser tão ostensiva quanto o preço. Se é em 2, 3, 4 vezes, se é no cartão da loja, tem que ser tão ostensiva quanto o preço. Quanto o preço, está aqui. Você não pode colocar o preço desse tamanho, né? Letra 200 e o negocinho em letra 20. Você está lesando o consumidor. Ele falou, então tá bom, senhor. Se o senhor faz questão, então vai passar pelo preço da promoção. Aí, né? Quase que eu fiquei como culpado da história para ele, né? Mas aprendam isso, tá? Aprendam a exigir os seus direitos. Não basta conhecer, tem que colocar em prática, ok? Então, vamos falar da publicidade abusiva. Artigo 37, parágrafo 2º. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza.
Há quem incite a violência, né? Estimule a violência, explore o medo, a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Então, a publicidade vai ser abusiva se ela gerar discriminação. Então, uma publicidade, por exemplo, entre brancos e negros. E essa publicidade gerar discriminação. Isso me lembra uma publicidade de uma empresa de roupa chamada Benetton. Se você procurar aí com essas informações, vai ter aí. Procura no Google. E aí você julga se é, não estou dizendo que é abusiva, mas você julga. Duas criancinhas, duas menininhas, uma loirinha com o cabelo todo cacheado, parecia um anjinho, né? Aquele anjinho barroco, aquele estereótipo, e a outra negra com o cabelo em 2 formatos de chifrinho. Me pareceu à época, uma propaganda discriminatória. Ou uma propaganda que provoque violência, né? Uma propaganda que, por exemplo, provoque animosidade entre torcedores de torcidas rivais do futebol. Imagina aquela propaganda do sócio torcedor, aquela coisa, mas que provoque animosidade. Explore medo ou superstição do tipo, se você não comprar, você não será abençoado. Se você não comprar, você será amaldiçoado. Aproveite-se da falta de experiência da criança. Isso é muito comum, né? A criança tem 4, 5 anos, aí vem aquela propaganda do bonequinho. O bonequinho lá, não faz nada, o bonequinho. Parado. Mas não, isso na verdade ele é assim. No filme, menino, o bonequinho canta, pula, dança, voa, gesticula. O bonequinho faz tudo, o bonequinho fala. Aí vem um aviso assim, imagens meramente ilustrativas, boneco não tem som e nem movimentos. A criança é para uma criança de 4 anos, indicado para uma criança de 4 anos, ela vai ler aquele negócio? Ela só vai pedir para o pai e para a mãe. E às vezes o pai e a mãe nem vai ver a propaganda, vai na loja e compra. Aí compra, entrega para a criança olha aquele bonequinho, que nem um bobo lá, e aí? Ela quer que canta, que pula, que dança, que nada, que voa, que conversa em 3 idiomas, igual está lá na propaganda. É claramente uma propaganda abusiva, né? Explorou a inocência da criança, tá? Ou uma propaganda que induzir um comportamento prejudicial à saúde e à segurança. Aquela propaganda que induz um comportamento abusivo, perigoso. Por exemplo, aquela propaganda, imagina uma propaganda de tênis em que as pessoas estão surfando em cima do trem. A propaganda de tênis estão surfando em cima do trem. Está incentivando o garoto, a garota a comprar um tênis e surfar? Pode ser considerado uma propaganda abusiva. Tudo bem? Ótimo. Tá? Bom, artigo 6º, inciso 6. Artigo 6º, inciso 6. Direito do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Olha só, já falei em outra aula sobre a diferença entre vício e defeito. Quando que acontece o vício? Quando você tem um mau funcionamento do produto, por exemplo, uma má qualidade do produto, ou você compra um celular que não liga, um micro-ondas que não esquenta, um fogão que só tem 2, de 4 bocas, mas só tem 2 ou 3 ou uma boca funcionando, uma televisão que não sintoniza os canais, mesmo você tendo a antena, tá? Esses são vícios. Quando o micro-ondas funciona também que explode na sua cara, aí você tem o defeito. O negócio não funcionou, é vício. Explodiu na sua cara, é defeito. O freio do carro não funciona. Que droga, vou mandar arrumar o freio porque deu vício. O freio do carro não funcionou e eu bati no poste. Então deu defeito. Se eu sofri um dano, se eu sofri um prejuízo, deu defeito. Essa é a diferença básica entre vício e defeito. Na verdade, a maioria das pessoas fala errado, né? Chama o vício de defeito. O celular parou de funcionar, a pessoa fala, meu celular deu defeito. Não, deu vício. Mas não há nenhum problema, né? No senso comum, de um modo geral, as pessoas falarem isso. No dia a dia não faz a mínima diferença chamar de vício, não faz a mínima diferença de chamar de defeito. No exame da OAB faz, tá? Na prova do professor Hidalgo, lá de Direito do Consumidor, faz. Mas fora isso, na sua família, não tem nenhum problema, pode chamar de vício ou defeito, ok? Vejam, então é direito do consumidor essa efetiva prevenção e reparação de danos, tanto que ele pode entrar na justiça, né? Ele pode ingressar judicialmente para receber aí um dano físico ou moral que aquele produto, aquele serviço, a prestação daquele serviço possa ter causado a ele. Para isso que existem código de defesa do consumidor, para isso que existem
órgãos de defesa do consumidor, para que ele tenha essa efetiva proteção, para que ele possa pedir uma indenização por danos morais, para que ele possa pedir uma indenização por danos materiais, por exemplo. Inciso 7, que vai complementar essa efetiva proteção. Direito do consumidor, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, por exemplo, por meio de órgãos de defesa do consumidor, órgãos jurídicos, defensoria pública, por exemplo, se eu sou um consumidor hipossuficiente, eu posso ter o auxílio da defensoria pública, órgãos administrativos, caso, por exemplo, de PROCON, e técnica aos necessitados. Então, não adianta nada você dizer que o consumidor tem direitos se ele não conseguir de maneira efetiva, como diz o inciso 6, fazer valer esses direitos. E, para isso, muitas vezes, ele vai precisar de uma assistência jurídica, de uma assistência administrativa, de uma assistência técnica, lógico, aos necessitados. Né? Se você é uma pessoa abastada, tem muito dinheiro, não precisa disso. Tá? Inciso 8, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, porque a prova cabe aí, nesse caso, ao réu, ao fornecedor, em regra, é isso que acontece. Tá? Tem aí algumas questões processuais, mas normalmente cabe ao réu, ao fornecedor, tá? Porque existe essa inversão do ônus da prova. Não é o consumidor que tem que provar, é o fornecedor que tem que fazer prova disso, já falamos disso. Tá? A critério do juiz, não, repetir não. Inciso 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, a favor do consumidor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, não tiver condições, segundo as regras ordinárias de experiências. Tá? Então, incumbe ao autor, a regra é que incumbe ao autor provar o fato, né, do seu direito e ao réu provar a existência de um fato que impede esse direito. Essa é a regra. Tá? Essa é a regra. Mas pode acontecer essa inversão do ônus da prova desde que aí vem a condição, né? A alegação do consumidor for verossímil, quer dizer, desde que a alegação do consumidor for crível, for acreditável, for provável, não seja uma coisa esdrúxula, ou se o consumidor for hipossuficiente, ele não tiver condições de produzir aquela prova, né? Por exemplo, uma prova técnica, uma perícia que vai ser muito cara para ele. Esses requisitos não são cumulativos, tá? Basta a hipossuficiência ou basta que a alegação do consumidor seja verossímil. Tudo bem? E no artigo 6º, inciso 10, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Esse é um direito básico do consumidor. Nós, consumidores, temos direito, somos protegidos, não só no caso de serviços privados, particulares, mas também nos serviços públicos. E quando a gente fala em serviço público, pessoal, o Código de Defesa do Consumidor protege tanto o serviço público prestado por entidades públicas, por exemplo, entidade pública, Correio, empresa ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, então o Código do Consumidor nos protege, quanto serviços públicos prestados por entidades privadas. A telefonia, por exemplo, é prestada por empresas privadas, não importa. O consumidor tem direito a um serviço público de qualidade, seja ele prestado pela administração, seja ele prestado por particular. Só lembrando que não é todo e qualquer serviço público que a doutrina entende como protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, né? A doutrina dominante, a jurisprudência dominante, entende que é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor aquele chamado serviço uti singuli, que é aquele serviço em que o usuário remunera diretamente o prestador do serviço. Lá. Então, por exemplo, transporte coletivo, ônibus, quando você pega o ônibus, você paga a tarifa ali na hora? Então, Código de Defesa do Consumidor. Telefonia, você paga conta de telefone, você paga lá, quem usa mais telefone gasta mais? Então, você tem que pagar a telefonia, então, Código de Defesa do Consumidor. Porque tem serviço como, por exemplo, polícia. Imagina você ligando para a polícia, fala, quero fazer um boletim de ocorrência, R$200. Não, né, gente? Polícia não cobra. Então, eu não remunero a polícia? Não de maneira direta, não por uma tarifa, por exemplo. A polícia é remunerada pelos impostos que nós pagamos. Então, você paga o imposto aqui
e o imposto vai remunerar a polícia. Não é uma remuneração direta, por isso não configura uma relação de consumo. Por não configurar uma relação de consumo, nós não aplicamos o Código de Defesa do Consumidor para esse tipo de serviço, que na verdade são chamados serviços UTI Singular. Então, só para os serviços UTI Universe. Ok? E agora chegou aquela hora do teste o seu conhecimento, o nosso quiz. Aquelas 3 perguntinhas que nós temos para testar o seu conhecimento. E vamos à primeira delas, então? O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar um alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Alternativa B. Poderá colocar no mercado de consumo um produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança. Alternativa C. Poderá colocar no mercado de consumo um produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança, desde que tenha as licenças necessárias. D. Poderá colocar no mercado de consumo um produto que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de periculosidade. E aí? Teste o seu conhecimento. Você que acompanhou a nossa 4ª aula do Saber Direito sobre Direito do Consumidor, já sabe a resposta correta? Vamos à nossa tela e lá vamos ver que o fornecedor, alternativa A, não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Exatamente, a alternativa A era a alternativa correta e espero que você aí tenha acertado. E agora, vamos à segunda questão, teste o seu conhecimento. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, alternativa A, não precisa constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade em todos os impressos utilizados na transação comercial. B, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade em todos os impressos utilizados na transação comercial. C, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, mas somente se o fornecedor for estrangeiro. D, não precisa constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, mas somente se o fornecedor for estrangeiro. E aí? A, B, C ou D? Vamos lá? Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade em todos os impressos utilizados na transação comercial. Vamos, então, testar o seu conhecimento? Vamos à última questão do nosso quiz? Para caracterizar publicidade enganosa, alternativa A, não é necessário que algum consumidor chegue a tomar prejuízo, bastando ser a peça capaz de induzir o consumidor ao erro. B, é necessário que algum consumidor chegue a tomar prejuízo, bastando ser a peça capaz de induzir o consumidor ao erro. C, é necessário que algum consumidor chegue a tomar prejuízo, não bastando ser a peça capaz de induzir o consumidor ao erro. E D, é necessário que algum consumidor chegue a tomar prejuízo expressivo. Então, no caso da publicidade enganosa, preciso ter comprado aquele produto? É necessário que ele tenha comprado aquele produto? Vamos à resposta? Para caracterizar publicidade enganosa, não é necessário que algum consumidor chegue a tomar prejuízo, bastando ser a peça capaz de induzir o consumidor ao erro. Muito bem, espero que você tenha ido bem no quiz. E aqui encerramos a nossa 4ª aula de Direito do Consumidor. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na nossa próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.